Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais, de dar um like nesse vídeo, de ativar o sininho de notificações caso você goste do nosso conteúdo e queira receber mais vídeos assim como esse aí no seu YouTube. Olha só o que diz essa nossa questão. Calcule o que se pede. Letra A massa de 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de sacarose, né? 3 vezes 10, esse D aqui não tem, está errado. A massa de 3 vezes 10 a 24 moléculas de sacarose. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar primeiro saber o seguinte. Quem que é a sacarose? Né? Qual que é a fórmula molecular que a gente tem desse açúcar chamado sacarose? A fórmula dele vai ser C12H22O11. Essa é a fórmula molecular da sacarose. E a partir da fórmula molecular, a gente consegue fazer o cálculo da massa molar da sacarose. A massa molar ela faz uma relação entre a quantidade de massa em gramas que nós temos com a quantidade de mols, tá? E por que é importante isso? Porque número de mol ele se relaciona com quantidade de moléculas. E a massa molar ela tem uma relação entre massa e número de mols. Depois eu posso fazer a relação entre número de mols e quantidade de moléculas. E aí eu vou conseguir relacionar a massa com quantidade de moléculas. E, professor, não entendi, foi nada. Muita calma nessa hora. Eu vou fazer uma segunda relação aqui para você e a gente vai começar a fazer o cálculo com massa molar. Depois eu vou montar uma regra de 3 e vou te explicar passo a passo, você vai compreender o que foi feito nessa questão, tá bom? Primeiro, a nossa relação que a gente vai precisar. 1 mol ele equivale a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. No nosso caso, as partículas são moléculas. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem até aí? Tá, então isso aqui você tem que ter decorado. Você tem que saber. Você não pode, professor, mas a questão não vai me dar, não vai. Tá? Raríssimas são as questões que elas ficam te dando esse tipo de dado. Falar que você tem, em cada 1 mol, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso aqui você tem que decorar. Aí tem outra coisa. A fórmula molecular geralmente a questão te passa, tá? Mas é importante você saber algumas fórmulas moleculares padrão. Por exemplo, você tem a de água, a do sal de cozinha, NaCl, a de água que é a H2O. A sacarose ela é muito conhecida, esse C12H22O11, a da glicose também, que é outro açúcar. Então, assim, tem algumas que dá para decorar, tá? E aí você não vai precisar ficar consultando em lugar nenhum. Você vai conseguir fazer ela sem nenhum problema. Mas geralmente eles passam também isso daqui, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar os elementos que nós temos dentro dessa molécula, que são carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos deixar eles separados aqui, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. E você vai, até uma tabela periódica, pegar as massas atômicas desses elementos, também chamadas de pesos atômicos. Vou abrir aqui uma tabela e a gente vai atrás desses 3 elementos. Ó, o hidrogênio está aqui com peso atômico igual a 1, o carbono está aqui com peso atômico igual a 12 e o oxigênio tem um peso atômico de 15,999. A gente pode arredondar aí para 16, né? Então esses são os pesos atômicos que a gente tem desses elementos. Aqui estava marcado o chumbo, né? De um outro vídeo que eu fiz, eu tinha acabado de marcar essa questão. Bom, vamos voltar lá para a nossa questão, né? Então nós temos aí carbono com massa 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono tem um 12 na frente dele, porque ele aparece 12 vezes na molécula de sacarose. O hidrogênio tem um 22 na frente do símbolo dele, porque ele aparece 22 vezes na frente da molécula, e o oxigênio vai aparecer 11 vezes dentro da molécula. E aí você vai fazer a seguinte multiplicação. 16 multiplicado por 11 vai ser igual a 176. 176, 1 vezes 22 vai dar 22. 12 vezes 12 vai dar 144. E agora você vai pegar todas essas massas que você encontrou aí e vai somar elas.
176 mais 22 mais 144. O resultado é a massa molar que você tem da sacarose. A massa molar da sacarose vai ser igual a 342 gramas por mol. Tá, isso significa que você tem 342 gramas de sacarose, vou escrever de sacarose, para cada 1 mol de sacarose. Tá? Só que aí, olha só o que a questão quer saber. Ela quer saber a massa de 3 vezes 10 a 24 moléculas de sacarose. Ela não quer saber o número de mols. Ela quer saber de massa, só que ela quer uma relação entre massa e número de moléculas. 1 mol são quantas moléculas? São 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, não são? Então você vai dizer o seguinte: 342 gramas de sacarose eu tenho em 1 mol. 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Moléculas. Agora, em 3 vezes 10 a 24 moléculas, 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas, quantos mols eu tenho? Isso aqui eu não sei. A questão quer saber o número de mols? Não, ela não quer. Ela quer saber o número de massa. Então você vai perguntar, com 3 vezes 10 a 24 moléculas, qual que é o número de massa em gramas que a gente vai ter de sacarose? Se você descobrir isso, você já matou a questão. Aqui você tinha 1 mol no meio, por quê? Porque eu peguei 342 gramas de sacarose, está para 1 mol. Como que eu sabia disso? Porque eu vi na massa molar, ó, 342 gramas por mol. Por que eu fiz essa relação? Para dizer que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, eu usei o número de mols para relacionar o número de moléculas com a massa dessas moléculas. Agora, eu tenho outro número de moléculas e quero saber outra massa. Eu posso fazer uma regra de 3 simples e descobrir esse valor. A única coisa que eu vou fazer aqui é ignorar esse 1 mol, eu não vou precisar mais dele. Eu já usei ele para fazer minha relação e vou fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e multiplicar por 6 vezes 10 a 23, vamos fazer isso aqui, ó. X vezes 6 vezes 10 elevado a 23, isso vai ser igual a 342 vezes o 3 vezes 10 a 24. Então, vai ter 342 multiplicado por 3 vezes 10 elevado a 24. X vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar 6 vezes 10 a 23 multiplicado por x. Agora, 342 vezes 3, e olha só, você vai fazer a multiplicação só entre o 342 multiplicado por 3. Não precisa colocar o vezes 10 a 24 agora, tá? Isso vai dar como resultado 1026. Você vai pegar o vezes 10 a 24 e vai colocar aqui na resposta que ele acompanha. Agora, o 6 vezes 10 a 23 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo para o outro lado da equação. Pois assim você vai ter o x isolado e vai descobrir o valor de x real. X é igual a 1026 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Se você quiser que esses dois valores aqui se cortem, é interessante que eles fiquem com o mesmo expoente, né? Então você pode pegar a vírgula aqui do 1026 e jogar uma casa para a esquerda. Aí o que acontece? Jogando uma casa para a esquerda, na verdade não, se eu jogar uma casa para a esquerda, esse valor aqui, ao invés de descer, ele vai subir, né? Ele vai para 25. Isso aí não vai me ajudar muito não. O que eu posso fazer eu posso aumentar esse 6 para 60, né? Porque se eu jogo, olha só, 6 é a mesma coisa de 6,0. Você concorda comigo? Ó? 6 e 6,0 dá na mesma. Agora, se eu pego a vírgula e movimento ela uma casa para a direita, esse valor que eu tenho aqui, ó, o que acontece com ele? Ele tende a baixar. Deixa eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo ali em cima. Não vai mudar nada. O que eu posso fazer, na verdade, seria jogar a vírgula uma casa aqui para a esquerda. Viajei a primeira vez. 6 é a mesma coisa de 6,0. Eu posso jogar a vírgula uma casa aqui para a esquerda e virar vírgula 0. Esse 0 aqui não precisa aparecer. Essa vírgula vai mudar de lugar, né? Ela vai vir para cá. E aí eu vou ter 0,6. Mas como eu diminuí esse valor, eu compenso aqui no expoente aumentando ele de 23 para 24. Tá? Então ele vai ficar 24. Aí na divisão eu vou cortar vezes 10 a 24 por vezes 10 a 24. E aí eu vou ter apenas 1026 dividido por 0,6. Pelo menos eu tirei
esse vezes 10 é 24 que atrapalha muita gente. E a gente faz o 1026 dividido por 0,6, que vai ser igual a 1710, tá? Vai dar 1710. Eita, professor, mas você dividiu e o número aumentou? Observem, eu estou dividindo por um número fracionado. Isso aqui é o número decimal, tá? Então, sim, na divisão, a resposta tende a ser maior, tá? Então, a gente tem 1710, o quê? Vamos voltar na questão. A gente está procurando o X, que é uma massa em gramas de sacarose. Então, nós temos 1710 gramas de sacarose. E pronto. Terminamos por aqui a resolução desse exercício de química, onde a gente estava procurando uma massa a partir de um número de moléculas. E a gente fez uma série de relações para chegar nessa resposta. Bom, eu espero que você tenha entendido passo a passo da resolução dessa questão. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!